Salve a todos! Demorei um tempo a voltar, mas estamos de volta aqui e hoje eu vou responder algumas perguntas que fizeram nos comentários dos vídeos anteriores. O José Maurício perguntou há bastante tempo e perguntou de novo se na cultura racional o sexo é só para reprodução. Bom, eu já li toda a obra Universo em Desencanto e em nenhum momento diz que o sexo é algo proibido ou profano ou algo que não deve ser feito. O que ele explica é que a energia sexual é uma energia elétrica e magnética que nos consome caso a gente se deixe levar por essa energia. Agora, falar que ela não pode ser usada por prazer, em nenhum momento é explicado isso no livro, em nenhum momento é ditado uma regra de como se faz ou não se faz sexo, com quem você faz, com quem você não faz. A única coisa que ele mostra é que a energia elétrica e magnética é a dona do sexo. E se você está lendo o livro Universo em Desencanto para adquirir a energia racional, é para equilibrar a energia eletromagnética, não se livrar dela. É impossível se livrar da energia eletromagnética estando materializada. Afinal, seu corpo vive através da energia eletromagnética. A energia racional ela orienta você para que você não seja pego fazendo coisas que a energia eletromagnética quer, e não você. Mas não existe nenhum tipo de restrição ao sexo no sentido de que você deve ou não deve fazer, ou que você tem que fazer de uma forma ou fazer de outra. Realmente ela explica como a energia eletromagnética age e você toma as atitudes por você mesmo, tá, José Maurício? Então não existe nenhum tipo de proibição ou nenhum tipo de regra. Nenhum dos livros do Universo de Encanto fala como você deve agir na parte sexual, como você deve viver a sua vida sexual. Não existe nenhum tipo de regra para isso. O que explica realmente é sobre a energia eletromagnética e como ela te manipula para fazer coisas que ela quer e não que você quer. Que é o caso da pessoa quando fica com raiva, também faz coisas que não gostaria de ter feito, ou a pessoa que está com excesso de luxúria no corpo também vai fazer coisas que depois pode se arrepender. E a cultura racional explica que a energia eletromagnética te domina. Então, adquirindo a energia racional, você vai continuar fazendo sexo normalmente, conforme você quer, mas você estará no controle, não a energia eletromagnética. Acho que está bem esclarecido. O José Cavalcante fala o seguinte, que em relação ao Tim Maia, que é um vídeo bastante visto aqui, que no vídeo que eu falo que ele não é que ele enlouqueceu com a cultura racional. Ele já era uma pessoa desequilibrada e enlouqueceu pela cultura racional. E eu não estou aqui julgando ele no sentido de que ele era uma má pessoa ou assim. É que simplesmente a energia eletromagnética nele era muito discrepante. Momentos de muito elétrico e momentos de muito magnético. E quando ele conheceu a cultura racional, ele se apaixonou loucamente pela cultura racional. Só que ainda era energia eletromagnética dominando. E por isso ele teve todas aquelas extravagâncias da cultura racional que não condiz com o que o livro ensina. Tá? Ele pode fazer o que ele quiser, fez o que ele quis da vida dele, mas não condiz com o que o livro explica sobre a energia racional. E ainda ele continua, né, que se o objetivo do livro é elucidar a mente, a leitura não deveria proporcionar um bem-estar e trazer a saúde mental? Com certeza. Ah, se ele continuasse com o livro, provavelmente ele equilibraria a energia eletromagnética que ele tinha desregulada, que não era só ele, tá, gente? Eu só estou dando um exemplo de uma pessoa que foi famosa divulgando a cultura nacional e depois passou a tratá-la como um vilão, como algo muito ruim, e na verdade era porque ele vivia nesses altos e baixos elétrico e magneticamente falando, ou seja, ele vivia com essa parte elétrica muito ativa e depois essa parte magnética muito ativa, e fazia ele amar e odiar as coisas. Provavelmente, se ele continuasse com a leitura do livro por mais tempo, ele conseguiria cada vez mais equilibrar essa balança do elétrico e magnético, fazer ele ficar cada vez mais equilibrado e sim ter um bem-estar e uma boa saúde mental. Gostaria de dizer também que existem pessoas que a força eletromagnética é muito grande e a dedicação dela tem que ser muito maior. Talvez uma pessoa que tenha uma energia eletromagnética menos desequilibrada,
uma leitura de 1 hora por dia talvez resolva muito mais, ela consiga equilibrar muito mais o eletromagnético dela, e talvez outras pessoas precisem de 3, 4, 5, 6 horas por dia para conseguir equilibrar. Aí vai depender muito de como a pessoa quer realmente se desligar, ou melhor, equilibrar o seu eletromagnético. O fato é que uma pessoa desequilibrada, ela não tem tanto controle sobre si. E por não ter tanto controle sobre si, a dificuldade para ela ler mais horas por dia é maior. Então é uma coisa que vai ser de pessoa para pessoa, né? Cada pessoa vai ter essa vontade. E na verdade, assim, o que eu percebo da cultura racional é o desejo que a pessoa tem de se desligar do eletromagnético. O despertar dela. Quando ela tem esse despertar, ela vai dedicar 3, 4, 5, 6 horas do tempo livre dela para desenvolver o raciocínio. Se ela tem pouca vontade, ainda tem muitos amores aqui, muita paixão pelo eletromagnético, ela não vai se dedicar tanto, porque ela ainda está aqui vivendo essa vida e tem que viver, não tem problema algum. Vai depender do período em que essa pessoa já se cansou do eletromagnético ou não. O MDWS perguntou: por que não vestir roupas de cor? Vocês que se dizem racionais estão sendo os mais irracionais. Bom, eu não sei o nome dele, né? MDWS. Não é que você não pode vestir roupa de cor, estou vestindo uma roupa colorida agora. O que o livro explica é que com a roupa branca, você tem uma barreira para as energias elétricas e magnéticas te influenciarem tanto, não que você não seja influenciado. Então, a roupa branca, ela reflete as outras energias. Então, usando a roupa branca, você estará mais protegido de cargas pesadas elétricas ou magnéticas. Mas não quer dizer que você estará imune. E o que ele fala também é assim: se você sabe a influência das cores e continua querendo usá-las, é porque você sabe que está sujeito a sofrer as consequências daquelas cores. Porque aquelas cores, umas absorvem mais o campo eletromagnético e outras menos. Quanto mais clara a cor, menos absorve o campo eletromagnético. Quanto mais escura, mais absorve, assim como a luz do sol. Uma roupa branca reflete muito mais a luz do que uma roupa preta. Não tem nada a ver com as cores, tem a ver simplesmente com a frequência dessa cor. A frequência dessa cor absorve mais e a frequência de outra cor absorve menos. Mas não é proibido em nenhum momento, é indicado, certo? Para divulgar a cultura racional, sim, não vou dizer também que é obrigado, mas que não tem nada de obrigação em si, mas que é aconselhado você usar branco até para identificar, os estudantes se identificarem quando estão divulgando, para as pessoas que estão querendo saber identificar quem é estudante e quem não é. Então é mais uma questão de identificação na parte da divulgação da cultura racional, e na vivência normal da sua vida é interessante para que você se proteja de cargas demasiadas elétricas e magnéticas. O Ricardo falou: a cultura racional proíbe ler outras coisas? Não, não existe nenhum tipo de proibição para ler outras coisas. Tanto que no primeiro volume, uma das leituras fala que o vivente de pós da imunização racional vai continuar a ler outros livros de grande conhecimento racional, ou algo assim, não lembro certinho como que fala, mas fala que o estudante de posse da cultura racional vai ler outras coisas para poder assimilar melhor a cultura racional. E ainda diz ali no primeiro volume: mas como agora é o começo, indico que vocês leiam primeiro a cultura racional para entender melhor o que ela é, para depois buscar outros livros de conhecimento. Eu mesmo já li vários livros de gurus indianos, já li a Bíblia, já li trechos do Alcorão, não li o Alcorão inteiro, já li várias coisas, tanto religiosas quanto não religiosas, e realmente para entender cada vez mais a cultura racional. Então não existe nenhum tipo de proibição de leitura. Na verdade, existe até um aconselhamento de que deve ler coisas correlacionadas à cultura racional. Tá bom, Ricardo? A Maria Imaculada pergunta se dá para gostar de alguém e não gostar de suas atitudes. Esse era um vídeo onde eu dizia que sobre a aceitação, né? É que a aceitação ela acaba com o sofrimento. Uma pessoa que aceita, ou tem
um trecho de algum dos livros da cultura racional que fala: o sábio dos sábios concorda com tudo e com todos. Então, realmente dá para gostar de uma pessoa e não gostar de suas atitudes. Só que não pode ser o seu eu elétrico e magnético. Só o seu eu racional pode gostar de uma pessoa e nem vai não gostar das atitudes, que quem não gosta das atitudes é o seu eu elétrico e magnético. O seu eu racional, ele não tem julgamento. Ele é puro e imperfeito, então ele não tem julgamento. Ele vai entender o porquê das atitudes da pessoa, sem problema algum. Então dá sim para gostar de alguém e não gostar das suas atitudes. Porém, você precisa desenvolver a energia racional dentro de você para que fique cada vez mais fácil você compreender a confusão dos confusos. Tá bom, Maria? A Daisy Lopes, então quer dizer que se eu morrer acaba tudo? Não vou existir mais? Bom, Daisy, a personalidade Daisy, ou seja, a filha do. Vamos dar um exemplo aqui, né? A filha da Maria e do João, irmã do Pedrinho, ela não vai existir mais. Ela vai existir na memória das pessoas que ainda continuarem aqui. A energia que criou a Daisy, que não é a Daisy, porque a Daisy, se você analisar, a Daisy ela existiu a partir dos seus 3 ou 4 anos que ela começou a existir. Até então você era um ser humano sem nenhuma identificação. Então, essa identificação morre. Eu, por exemplo, me chamo José. Quando eu morrer, o José morre. Porque o José só existe na minha mente. Ele não existe de verdade. O que existe é a energia que criou esse corpo. Essa energia não morre, ela é eterna. Ela se deformou em duas energias, ou melhor, em 7 partes: Sol, Lua, estrelas, água, terra, animais e vegetais. E agora ela vai continuar aqui se eu não desenvolver o meu raciocínio, ou seja, juntar essas 7 partes e levar para o mundo racional, ela continua aqui. Cria outro corpo, talvez racional, talvez irracional, mas cria outro corpo para desenvolver, ou então continua como planície. Mas quem criou esse corpo não morre. Mas o José, que é filho da Maria e do João, irmão do Pedrinho, esse morre e fica na memória daqueles que estão vivos, mas não existe mais. O que existe é a energia que criou aquele corpo e não aquela identidade que você tem, né? A sua identificação, a sua data de aniversário, o seu nome, os seus gostos. Isso se desfaz aqui porque isso tudo é mental, tudo é elétrico e magnético. Começa, é como uma onda no oceano. Quando a onda vira onda, ela parece ser separada do oceano. Quando ela se desmancha, ela volta a ser oceano e você não identifica mais. Então não tem mais identificação aquela onda. Então o José não vai ter mais identificação quando morrer. Mas eu continuarei sendo o oceano todo, eu continuarei sendo a vida que criou esse corpo. Mas não terei mais a identificação, não serei mais o Zé. Nem o extraterreno Zé. E o Vitor Martins fala que algumas pessoas da cultura racional dizem que a Terra é plana e que o Sol é menor que a Terra. Bom, isso é uma. Primeiro que eu acho que se eles falam que a Terra é plana é porque pegaram a teoria da Terra plana mesmo, dos terraplanistas que têm essas teorias muito bem embasadas, inclusive, que dá para confundir mesmo muitas pessoas. O que a cultura racional fala é que a Terra não gira, a Terra ela é parada. E aí um exemplo bacana da gente pensar para você entender isso, porque o que eu aprendi na escola, o que todo mundo aprendeu na escola é que a Terra gira em torno do Sol. Ele quer dizer que a Terra fica parada boiando sobre o oceano. Então vamos imaginar uma bexiga com até a metade de água e você colocar uma boia lá dentro. Você mexe a bexiga, mas a boia continua ali em cima boiando. Talvez seja esse o caso do que ele quer dizer. É também uma teoria, tá? Não tem explicado isso no livro, mas seria uma teoria de como a Terra é parada sobre o oceano, entendeu? Em que o oceano gira, mas a Terra continua no mesmo lugar. Mas é só uma teoria que eu ouvi, então não posso explicar isso com mais exatidão, mas acreditar que a Terra, que o planeta é plano, é um pouco complicado. Agora, dizer que o Sol é menor que a Terra, na terceira dimensão que a gente vive, isso é totalmente improvável. O Sol é maior que a Terra na terceira dimensão. Só que eu vi uma explicação, eu gostaria de recomendar que todos assistissem esse vídeo, é A Quarta Dimensão, Carl Sagan. Carl, K-A-C-A-R-L, Sagan. Ele explica como é a quarta dimensão.
como não dá para explicar a quarta dimensão, ele explica a diferença entre a terceira dimensão e a segunda dimensão, que eu acho bem interessante da gente abordar aqui. Se o mundo fosse, em vez de 3 dimensões, que é o mundo que nós vivemos hoje, que a gente percebe a terceira dimensão, fosse só 2 dimensões, no mundo da segunda dimensão, essa moeda seria maior do que esse lápis. Ou maior do que um peão de brinquedo, aquele que a gente roda quando era criança. Você vai falar, mas por quê? Aí eu fiz um desenho aqui porque é o que tem no vídeo lá que eu recomendo a todos assistirem. Essa moeda num plano bidimensional, de 2 dimensões, ela teria esse tamanho. Só tem de 2 dimensões do papel, tá vendo? Ela teria esse tamanho aqui. Já esse lápis, no mundo bidimensional, só apareceria o pingo. Então, se eu te perguntar quem é maior, o lápis ou a moeda, você diria na hora que é a moeda. No mundo de 2 dimensões. No mundo de 3 dimensões, qual é maior, o lápis ou a moeda? Você diria que é o lápis. Então, eu acredito que por o racional superior fala no livro Universo em Desencanto que o mundo é quadridimensional. Então, pode ser que ele fala assim no livro que o Sol é maior, que o Sol é menor que a Terra. Mas é um livro que pouca gente leu, que é o livro dos Amarelões, se eu não me engano. É mais difícil de encontrar. Talvez pela quarta dimensão, a Terra tenha uma proporção igual o lápis tem com a moeda. Ou seja, na terceira dimensão só aparece o pingo do lápis. Na segunda dimensão só aparece o pingo do lápis. Na terceira dimensão aparece o lápis inteiro. Na segunda dimensão, como a moeda é bem chapada, ela aparece muito mais superfície na segunda dimensão. Aparece que ela é menor, né? Dá para ver que ela é menor na terceira dimensão. Talvez a Terra na quarta dimensão seja maior que o Sol. Eu sei que na terceira dimensão, que é o que nós podemos ver hoje, não é maior que o Sol. O Sol é maior que a Terra, bem maior que a Terra. Provavelmente ele esteja dizendo isso para uma quarta dimensão que a gente não sabe nem para que direção vai. Eu recomendo todo mundo, mais uma vez, assista o vídeo do Carl Sagan, difícil falar, Carl Sagan, sobre a quarta dimensão, que ele mostra realmente como seria um cubo quadridimensional. É um vídeo bem interessante, eu acho que dava para as pessoas entenderem mais ou menos. Foi a única resposta, vamos dizer assim, não vou dizer que é uma resposta definitiva, mas a única explicação que eu encontrei para esse trecho do livro, falando que a Terra é maior que o Sol. Eu falei assim, ó, no mundo tridimensional isso é muito improvável. Por tantas explicações científicas que tem, e elas fazem tanto sentido, a sombra da Terra na Lua, o reflexo da Lua é muito bem explicado, e eu acredito muito que a ciência esteja certa nisso. Posso estar enganado. Não tem problema nenhum se eu estiver enganado. Eu mudo de opinião assim que me provarem ao contrário. Mas eu acredito que a quarta dimensão ela é uma incógnita. Então talvez exista uma profundidade diferente. Não vou dizer profundidade, né? Na terceira dimensão é altura, largura e profundidade. Talvez exista uma outra medida na quarta dimensão que faça a Terra ser vista pelo racional superior maior do que o Sol. Na proporção, ou seja, da forma que nós vemos o mundo hoje, não parece ser. Parece que o Sol é bem maior que nós, apesar da distância dele parecer que ele está menor, mas assim, quando você vê um carro de longe, você tampa ele com o dedo, mas você não tampa um carro com o dedo. É só a proporção de distância que faz parecer o Sol ser menor que a Terra. Acho que foram essas as perguntas, e eu vou deixar aqui agora esse vídeo. Todo mundo que tiver dúvida sobre qualquer assunto da cultura racional, todo mundo que tiver qualquer questão, eu vou explicar, eu não vou dar a resposta, eu vou explicar o que eu entendo, lendo os livros do Universo em Desencanto, que respostas eu tenho. Eu não estou aqui falando que eu sou o dono da verdade, eu não estou aqui falando que eu tenho a pura verdade, eu estou aqui passando para vocês as respostas que eu encontrei na cultura racional. E eu falo para você que eu encontrei praticamente todas as perguntas que realmente são relevantes para mim. Algumas perguntas que eu tinha deixaram de ser relevantes, às vezes nem foram esclarecidas, mas deixaram de ser relevantes. Você pode pensar que é uma... então você não quis saber mais, é porque realmente elas eu perdi o interesse por elas.
não quer dizer que ela não seja relevante para você. E se você tiver qualquer pergunta, pode fazer aí que eu vou falar a minha opinião. Não tenho aqui nenhuma pretensão de ser o dono da verdade ou dizer tudo que eu respondi aqui está totalmente correto e não existe outra verdade. Eu estou totalmente disposto a debater de forma intelectual, né, de forma racional, sobre um assunto qualquer, conversar, bater papo e tentar chegar numa conclusão, caso nós cheguemos nela, né? O que eu posso te dizer é que a cultura racional esclarece sobre todos os pontos, assim. Eu consigo encontrar, lendo o livro Universo de Desencanto, e o grande diferencial do livro Universo de Desencanto é, eu não encontro a resposta escrita. Muitas das minhas perguntas me vem a resposta na minha cabeça quando eu estou em contato com o livro. O que para mim é uma prova de que a energia racional contida no livro me esclarece as coisas, porque às vezes eu não li aquele aquele esclarecimento que eu tenho, mas eu me esclareci de uma dúvida que eu tinha sem pesquisar em nenhum outro lugar, a não ser estar com o livro aberto e lendo ele. Então eu acredito que a energia racional é muito forte, ela responde todas as questões que eu tenho. E eu recomendo que todos leiam o livro e que, se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que a gente vai respondendo mais, tá bom? Salve a todos!